pessoal, sejam bem-vindos. Vou fazer a nossa leitura para a gente começar a harmonizar. Eu tirei do livro Calma, de Emmanuel Francisco Cândido de Xavier. Petição e resposta. Quando te dirijas à divina providência rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla, em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com o peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida superior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino, através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes, nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo, e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmar nossas mentes, acalmar nossos corações, agradecendo mais uma oportunidade bendita de estarmos aqui hoje com saúde, presentes para ouvir o estudo da noite e pedindo mais uma vez que a espiritualidade amiga esteja aqui ao lado de cada um de nós, nos auxiliando, nos tratando, nos intuindo e intuindo a expositora da noite. E pedimos mais uma vez, Pai amado, que sejamos capazes de levar tudo que vamos aprender aqui nessa noite para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos amigos e levar para todos com quem tivermos contato. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, o tema desse mês é Caminho, Verdade e Vida. E o tema de hoje é a grande pergunta. E quem vai falar para a gente é a Palova Amicis, da Casa Bezerra de Menezes. Palova, fica à vontade, viu? Seja muito bem-vinda. Joia. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa ser alcançada pelos corações de cada um de nós. Com muita alegria que a gente vem ao Lares Unidos, né? Essa casa maravilhosa que nos acolhe a todos e acolhe também os nossos irmãos que já fizeram a grande viagem. O livro Caminho, Verdade e Vida faz parte de uma coleção Fonte Viva, né? O Pão Nosso faz parte dessa coleção, Ceifa de Luz, o próprio Fonte Viva também faz parte. E essa coleção são pequenos trechos extraídos do Evangelho e explicados de uma forma bem ampliada para nós.
aqui estão tanto os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, como também algumas cartas de Paulo. Na lição escolhida para a noite de hoje, que é a de número 47, que fala A Grande Pergunta, é um trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Aliás, a gente tem um Lucas novo na família, né, Mércia? O Luquinha. Seja muito bem-vindo. E a gente tem que lembrar que esse evangelista, ele tem uma característica especial. Na verdade, quando a gente começa o estudo de qualquer dos evangelistas ou de um trecho do Evangelho, seja diretamente na Bíblia, ou seja no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a interpretação que os Espíritos nos trouxeram a respeito da Boa Nova, a respeito da mensagem de Jesus, a gente precisa procurar conhecer um pouquinho quem escreveu. A gente lembra, por exemplo, que Jesus não deixou nada escrito. Isso é verdade ou mentira? Jesus escreveu alguma coisa? Tem certeza? Com o dedinho na areia, quando eles apresentaram uma mulher adúltera para ser apedrejada, né? E os mais velhos pegavam pedra, não podia ser muito grande para não matar de uma vez, nem muito pequenininha para não machucar, tinha uma ciência na escolha da pedra. Então, Jesus se afastou e escrevia com o dedo na areia. Dizem alguns estudiosos que o que Jesus escrevia na areia naquele momento, mas a gente não pode dizer com certeza, né? Eram os principais pecados, entre aspas, que eram sido praticados. Então, começando dos mais velhos até os mais novos, um por um daqueles que estavam na praça assistindo, ou para assistir, porque não aconteceu, o apedrejamento da mulher adúltera, eles iam se afastando, passavam por Jesus, liam o que Jesus escreveu, jogavam a pedra ali no chão mesmo e iam embora. Tanto assim que, ao final, Jesus pergunta para ela, né? Mas ninguém te condenou? Ninguém jogou pedra nela? Todo mundo foi embora. E aí ele fala aquela frase que ficou muito famosa, né? Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas Lucas, o evangelista, ele é considerado um dos evangelistas mais cultos. Há algumas versões de que ele foi médico, que ele realizou curas extraordinárias, mas que ele acompanhou Paulo, quando Saulo virou Paulo, em muitas das inaugurações das igrejas, em muitas das pregações no templo, e que teria sido Paulo, e não ele próprio, que escreveu os Atos dos Apóstolos, que é aquele conjunto de ações que os apóstolos praticaram. Então, sobre Lucas, é importante que a gente diga que apenas ele não tem isso nem no Evangelho de João, nem de Mateus, nem de Marcos, que escreveu duas parábolas das mais famosas que a gente tem: o bom samaritano e o filho pródigo. Por que a gente está tocando nesse assunto antes de entrar diretamente na frase escolhida por Emmanuel para explicação na noite de hoje? É porque o caráter minucioso de Lucas, o caráter muito atento de Lucas, faz diferença na hora da gente interpretar essa lição. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, todo mundo conhece essa parábola, né? Desciam de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jerusalém, uma cidade santa. Jericó, uma cidade onde só tinha comércio. Então, a simbologia dessa parábola é como se nós estivéssemos saindo de um momento de tranquilidade, de estabilidade, de prece, de vigilância, para um momento de tentação, para um momento de desequilíbrio, para um momento de irritabilidade, de decepção,
de tristeza continuada, de muito choro, né? Então, é quando a gente sai de uma situação melhor e descambamos para uma pior. Então, lá iam eles, um sacerdote, um levita e o próprio samaritano. Só que quando ele viu a pessoa caída, ele não só não passou ao longe, como os outros dois fizeram, como ele se aproximou, ele se abaixou, ele pegou no doente, no caído, no ferido, ele curou as feridas dele. Já viu quando a gente passa, por exemplo, na rua, e vem um mendigo todo sujo, todo andrajoso, às vezes com cheiro ruim, e a gente não se aproxima? O bom samaritano abaixou, curou as feridas dele, tirou do que ele tinha. Antigamente não tinha, na época de Jesus, não tinha metiolate, mercúrio, band-aid, né? Então ele pegou o azeite, limpou ali a ferida, colocou vinho, limpou, e depois colocou o azeite, que era o remédio, colocou ele no colo, pôs na montaria, levou numa hospedaria, porque não existia hospital, e falou uma das coisas mais interessantes, depois de ter posto a mão na massa, depois de ter atendido. Porque quando nós estamos nos aproximando da tarefa, da atividade, a gente começa fazendo isso mais ou menos ao longe, né? A gente assiste umas reuniõezinhas, mas não se compromete em dar o passe, por exemplo, né? A gente vem em alguns encontros, mas não se compromete fazendo a campanha do quilo, por exemplo, né? Mas quando nós estamos nos aproximando daquele que precisa do serviço, é quando nós saímos da nossa posição de espectadores e colocamos a mão na massa, né? E aí, além disso, de estar próximo, existe a segunda grande lição desta parábola descrita por Lucas, que o samaritano fala assim, lá na hospedaria onde ele deixou o rapaz que tinha sido assaltado, né, que estava doente. Falou assim, olha, estou deixando esse dinheirinho aqui, mas na volta, se ele tiver mais despesas, eu pago. O que isso quer dizer? Que ele estava propositadamente saindo de Jerusalém para Jericó, indo de uma posição tranquila para uma posição menos tranquila, porque ele falou assim, na volta eu acerto. Então ele sabia ir e voltar, como o raio de sol que vai na lama, seca a lama, sem perder o brilho e sem se contaminar, como aquelas pessoas que socorrem, que servem a sopa, que abraçam o assistido, que cuidam dele, sem a menor preocupação de se contaminar. Então, essa é a mensagem que Lucas traz para nós. E a segunda parábola, que só ele comenta, é a do filho pródigo, que também descreve a situação de todos nós, que em muitas oportunidades deixamos a segurança da casa do Pai, que é Deus, e enveredamos em aventuras. A segurança da casa do Pai é o cumprimento das suas leis. As leis de Deus, elas estão descritas no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Quando Kardec pergunta para os espíritos assim, o que o homem é preciso fazer para ser feliz? Os espíritos respondem, seguir as leis de Deus. Ok. E quais são as leis de Deus? De que leis que os espíritos estão falando para nós? E aí vem, no Livro dos Espíritos, a descrição dessas leis. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, lei de justiça, amor e caridade. São as leis que Deus estabeleceu no universo para a nossa harmonia e a nossa felicidade. Então, quando nós deixamos a casa do Pai, é quando nós descumprimos essa lei. Quando a nossa consciência nos fala, não faz, não vai lá, ou então vai sim. E a gente desatende a essa intuição, a gente deixa de realizar e a gente se afasta da casa do Pai. E quando a gente se afasta muito e usa os recursos que Deus nos deu,
na parábola do filho pródigo, era a herança. Mas a herança que Deus nos dá é o quê? Nossa saúde, nosso tempo, nossa beleza, nosso corpo, nossas oportunidades, nossa família. Outro dia nós atendemos um casal, ela tinha 40 e ele 44. E eles estavam muito entristecidos, ambos, porque casados, né? E Deus não os tinha ainda abençoado com a vinda de um herdeiro. E eles, fazendo aquela pergunta que a maioria de nós se faz: o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me castigando dessa forma? Porque a gente acha muito mais fácil se colocar numa posição de vítima do que, espera aí, Deus é soberanamente justo e bom. Os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Uma folha não cai da árvore sem que o Pai saiba e permita. Existe a lei de reencarnação. O Pai não castiga, porque existe o livre-arbítrio. Nós é que provocamos as situações que nós vivemos, não é? Então, o casal estava lá. E aí, no meio do atendimento fraterno, né, do meio para o final, a moça fala assim: ah, pois é, né? Mas é que quando eu era solteira, era jovem, né? Eu até engravidei sem querer e tive que abortar, e agora eu quero. Quer dizer, a própria pessoa, quando ela começa a falar, ela começa a descobrir as razões do que acontece com ela. Então, muitas vezes, nós desperdiçamos a riqueza que Deus nos dá, a riqueza da nossa saúde. Quantas vezes a gente faz isso, passando muitas horas sem comer, porque quer perder peso, ou comendo demais, ou sem dormir de maneira conveniente, não é? Ou muito irritado, muito agitado, muito nervoso, sabendo nós que essas emoções, elas são fluidos que se condensam e podem se transformar em úlceras gástricas, em pedras na vesícula, em cálculos renais, em dores crônicas, né? Então, quando a gente está gastando a riqueza do Pai, como fez também o filho pródigo, nós, às vezes, ficamos à míngua. Quando a gente olha, o tempo acabou. Quando a gente percebe, aquelas pessoas que estavam conosco na nossa vida já foram embora. Quando a gente nota, as grandes oportunidades também já se foram. Então, o filho pródigo lembrou, não preciso ficar aqui comendo comida as bolotas dos porquinhos. Meu pai é rico. Eu vou lá pedir perdão para ele de joelhos. Dizer para ele: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Me dá uma nova oportunidade. E como acontece conosco, quando temos a humildade de elevar o nosso pensamento a Deus, Deus não fica estático esperando que a gente vá até Ele. Ele faz metade do caminho. Às vezes mais da metade. Às vezes Ele vem e pega a gente no colo. Né? Como na parábola do filho pródigo, o Senhor viu o filho de longe e veio correndo. E isso, na parábola, é muito significativo. Imagina um varão judeu que vestia aquelas túnicas longas, aquelas sandálias, vir correndo pela rua empoeirada. Era para fortalecer essa imagem do quanto o nosso Pai se sacrifica por nós. E aí nós chegamos na lição 47 do livro Caminho, Verdade e Vida. Que nome mais feliz, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que isso quer dizer? Ninguém consegue atingir a perfeição se não passar por aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. E a lição é a seguinte: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Jesus perguntou. Ele estava fazendo uma pregação. Ele começou falando antes, não é?
como que era importante obedecer os mandamentos. Depois ele falou, olha, aquele que não obedece é como se tivesse construído uma casa na areia. Venha a chuva e derruba essa casa, ela vai virar um monte de pedacinho. Ao passo que aquele que obedece, que conhece as leis, ele constrói a sua casa na rocha. E essa casa fica firme. E por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? E por que nós fazemos preces, como ela disse aqui da lição do livro Calma, que é um livro maravilhoso, né? Se nós não fazemos a nossa parte. Às vezes, nós queremos tanto a paz no nosso lar, a convivência harmônica entre os familiares, mas somos os primeiros a reclamar mais, a exigir mais, a implicar mais. Né? Às vezes, nós queremos um posto melhor no nosso trabalho, mas não nos esforçamos, não buscamos aprender, não estudamos, implicamos com os colegas de trabalho. Às vezes, nós estamos querendo nos melhorar, mas não temos paciência conosco. Diz-nos Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que um rei, um grande senhor, né, era muito bom, era um grande dirigente, tinha um olhar atento para situações, mas ele era nervoso. Então, às vezes, ele estava em reuniões, decidia coisas importantes, tomava boas resoluções, mas perdia a paciência. Ficava nervoso, às vezes ofendia uma pessoa, magoava a outra, e aquilo cortava o coração dele. Então, esse rei, esse soberano, contratou um sábio para ajudá-lo. Naquela época era sábio. Hoje, nós sabemos quem que nós contratamos quando nós precisamos melhorar alguma coisa em nós? Sabemos? É de graça. Nós pedimos nosso protetor espiritual. Tem gente que pode pagar uma terapia, né? Ter aí um coach, ok. Mas quando nós precisamos fazer uma reforma íntima, a gente fica no pé do anjo da guarda, do espírito protetor, daqueles que velam por nós, né? Esse senhor, então, esse monarca, tinha o sábio. E, numa grande reunião, ele tomou decisões que resolveu a fome de grande parte do reino dele. Mas, quando algumas pessoas fizeram algumas reclamações, perdeu a paciência de novo, xingou, e aí ficou mal. E o filósofo, o sábio, falava para ele assim, calma, dê tempo para você mesmo. Nenhuma obra se faz de um dia para a noite. Ok. Mas aí ele perdeu a paciência com o sábio também, com o filósofo, mandou ele embora, sabe? E mandou procurar em todos os reinos uma pessoa que nunca tivesse gritado, que nunca tivesse perdido a paciência. E vários servidores do rei foram procurar. Andaram, a maioria desistiu. Mas uma dupla conseguiu ver de longe um senhor que, às vezes, gesticulava, às vezes, mas que não gritava. Eles não se aproximaram dele para não assustar, mas disseram a ele que o rei, monarca, queria vê-lo. Falaram, olha, encontramos uma pessoa que não grita. Essa pessoa não perde a paciência. Ele vai ser agora o seu mestre. E o monarca ficou muito feliz. E fez uma audiência, né, uma assembleia, assim, uma sala bonita, igual essa, e chamou o homem que nunca perdia a paciência para conversar. E sentou ele assim, na cadeira, e falou, escuta, conta para mim como que você faz para nunca ter perdido a paciência. Aí ele começou a gesticular, porque ele era mudo. Ele nunca tinha gritado, porque ele não falava. E isso é uma lição para nós, que queremos, às vezes, fazer transformações repentinas da noite para o dia. Somos espíritos milenares. Um palestrante falou outro dia que se a gente quiser saber
quantas reencarnações que a gente já teve que tem um jeito. Então ficou todo mundo muito curioso, inclusive eu. Né? Falou assim, ó, se você quiser saber quantas reencarnações você já teve até hoje, você espera a reunião terminar, vai lá fora de noite, olha o céu e conta quantas estrelas tem no céu. Aí você vai saber exatamente, que coisa, né? Quantas reencarnações a gente já teve. Então a gente vem na noite dos tempos lutando com as nossas imperfeições. A palavra pecado, da origem grega, quer dizer errar o alvo. Ou seja, nós nos equivocamos, nós temos vícios, nós erramos, mas não erramos, pelo menos não todos nós, propositadamente. Nós que estamos lutando para nos melhorar, para nos reformar, precisamos empregar a calma conosco mesmo, a paciência conosco mesmo e não desistir, perseverar. Porque Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Emmanuel nos ensina: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Então, nós estamos tão distraídos. É curso, é casa, é filho, é pagar a prestação da casa própria, do carro, é estudar o filho, é o neto, é a vida, e nós nos esquecemos que somos integrantes das vozes do céu. Nós somos espíritos que estamos num corpo, mas não ficaremos neste corpo para sempre, e ai de nós, se ao desencarnarmos, tivermos a desventura de fixar a nossa atenção no corpo que está morrendo, cujos vermes vão atacar. Tem uma poesia, está no livro Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra da psicografia do Chico Xavier, né, que todo mundo devia ler, porque é maravilhoso. Augusto dos Anjos tem uma poesia falando que ele contando como foi o desencarne dele. Um negócio sensacional, de uma forma poética. Quem sou eu aqui para repetir, né? Mas ele falando que esse mundo de vermes, de ratos que perfuram o crânio, então ele contando tudo o que ele vivenciou, porque tinha a atenção voltada apenas para a vida material. Não treinou a mente para esse corpo é uma veste. Vai ficar rota. Vai chegar um momento que não vai ser útil mais. E o que me sobra? Me sobra a centelha divina plantada no nosso íntimo por Deus. E é por isso que nós precisamos continuadamente nos melhorar, para que essa centelha divina que Deus plantou em nós possa brilhar. As nossas sombras de imperfeição, de egoísmo, de orgulho, de dificuldade, de ciúme, de inveja, causam sombras que não permitem que a luz do Senhor, nosso Pai e Criador que está em nós, brilhe. Então, quando Jesus falou assim, que brilhe a vossa luz, ele estava dizendo isso. A luz está aí, está em cada um de nós. Precisamos fazer um esforço não muito grande para permitir que essa luz se expanda. Então, a indiferença ataca a nós espíritas também. Tem um caso muito interessante no livro Contos e Apólogos, de um espírita, assim como nós, né? Que vinha às reuniões, que tomava passe, que tomava água fluidificada, né? E um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que chegou no plano espiritual, que era assim uma reunião no centro que ele frequentava, e que uma entidade espiritual chamou ele e falou aqui, ó, você casou com tantos anos,
Você teve tantos filhos, já tirou tantas horas de férias, já foi tantas vezes ao cinema. Ele foi ficando horrorizado com aquela lista. Já foi tantas vezes em baile, tantas vezes em festa, e já deu o equivalente, na moeda da época, a R$19 em favor da fome alheia. E ele ficou muito envergonhado. E quando ele acordou, já era de manhã, assustado, falou: nossa, eu realmente faço muito pouco, eu podia fazer mais. E aí, de noite, ele pediu para o presidente do centro, marcou uma reunião e falou: olha, eu tenho sido negligente, eu quero contribuir mais, eu quero participar de mais tarefas, eu quero fundar aqui um curso de alfabetização para adultos, tal. Então ficou combinado que a partir do dia seguinte, essas atividades todas seriam inauguradas. E no dia seguinte, a turma do centro, antes de ir para o centro, passou na casa dele para chamá-lo para ir para o centro, para iniciar essas novas tarefas. Mas ele não pôde atender, porque ele teve um infarto fulminante e desencarnou, deixando toda aquela vontade de fazer para uma próxima reencarnação, com todas as dificuldades que nós sabemos que enfrentaremos aí na nossa fase de transição planetária, né? Os reencarnes serão muito selecionados. Estão reencarnando no meio de nós, não 100%, né? Mas um número grande de espíritos mais adiantados do que nós, vindo de Sírios, vindo de Capela, vindo da própria psicosfera da Terra, para incutir em nós outros raciocínios, outros valores, outras intenções, porque nós temos uma grande vantagem: somos corajosos, né? Nós sabíamos que íamos enfrentar pandemia, sabíamos que íamos enfrentar épocas difíceis, mas cá estamos, não é? Então, esse valor não nos pode ser tirado. Mas que nós estamos ainda presos em valores materiais também é inegável. Emmanuel continua: não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. Propósito que ele falou no parágrafo anterior, da gente estar no corpo e não se preparar para a vida espiritual. O mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Gente, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá todas as lições de amor que Jesus falou quando esteve conosco. Ó, amai os vossos inimigos, está no capítulo 12, por exemplo, que é uma das lições talvez a mais difícil, que às vezes é difícil a gente amar. Quem nos ama, amar aquele que é nosso inimigo, que nos prejudicou, não é uma tarefa fácil. Haja vista esses grupos de WhatsApp em época de política, como que um xinga o outro? Põe nome feio, né? Humilha, briga por qualquer coisinha. Então, as pessoas às vezes raciocinam: eu não tenho inimigos, mas o inimigo é aquele que pensa diferente de nós. É aquele que não lê pela nossa cartilha. Não precisa ser aquele declarado: vou te matar, não gosto de você. Não. O inimigo é aquele que não pensa como nós, que a gente tem o dever de respeitar, que a gente tem o dever de permitir que ele se expresse livremente, né? É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes. Nós, quando estamos vivendo situações de grande aflição, nos lembramos de recorrer ao nosso Mestre Jesus. Mas quando está tudo bem, às vezes nós nos esquecemos. Mas é muito importante a gente lembrar que esse momento planetário que nós estamos vivendo, ele é um momento que está trazendo uma situação muito diferente da que a gente enfrenta normalmente. Nunca houve tantos suicídios, né?
nunca houve tantos transtornos mentais, depressões, ansiedades, toque. Né? Por quê? Porque como nós temos aprendido a cuidar do nosso corpo e a maioria de nós consegue fazer isso sem muito esforço, a nossa mente, que é a fonte geradora do pensamento e da vida, anda descuidada. E se nós não tomarmos conta do nosso pensamento, ele é atraído pela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso falou que está ao nosso redor. Essa nuvem de testemunha, tanto são encarnados quanto desencarnados. Tudo que nós fazemos tem uma nuvem de testemunha nos observando. Então, a nossa atitude serve de exemplo para quem está nos vendo. E quem está nos vendo não é só quem está encarnado, é também o desencarnado. Mas se o nosso pensamento fica solto, ele pode ser atraído por mentes altamente inteligentes, mas comprometidas com o mal. No livro Ação e Reação, de André Luiz, tem uma conversa de André Luiz com 2 obsessores, e os obsessores ensinam a André Luiz como que se faz para obsediar nós, os encarnados. Então, ele estava explicando assim, não precisa de você criar uma ideia. Você observa o que a pessoa pensa, observa qual é o interesse dela e você, então, começa a alimentar aquele interesse. Se o interesse é um ciúme exagerado que a pessoa tem do parceiro ou da parceira, eles começam a insuflar aquela ideia. E aí, nós vamos passar a ver tudo com cores muito berrantes. Se é a vaidade, da mesma forma. Se é a maledicência, da mesma forma. Mas, como que começa a obsessão? A gente corre para o centro espírita quando a gente desconfia que está ficando obsediado, né? Aqui a gente tem desobsessão, tem passe, tem tratamento, tem o acolhimento fraterno, o atendimento. Mas o que é a obsessão? Senão nós, no momento de invigilância, nos deixando seduzir. Que vejamos, muitos de nós, ontem, estávamos com a turma da bagunça e da farra. Hoje nós estamos procurando um caminho de retidão. Aqueles que foram nossos amigos ontem se aproximam de nós, têm certas afinidades conosco, nos chamam. E se nós não estivermos atentos, nós descuidamos e vamos. E quando nós nos apercebemos, aquele convite, aquela sugestão se transforma num chamado mais intenso para bebida, para medicação excessiva, remédio para dormir, remédio para não comer, remédio para acordar, remédio para ficar calmo. Não é? E vamos perdendo o controle de nós mesmos. Então, aqui está falando, é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes. Nós precisamos adquirir o hábito do culto do Evangelho no lar. Quando começaram a acontecer um número maior de incidência, que chega ao conhecimento da gente, ou no trabalho, ou lá na casa de Bezerra, dos suicídios, inclusive entre crianças, nós começamos a fazer o culto do Evangelho no lar todos os dias. E pegamos um caderninho para colocar o nome, criamos um livro de preces no nosso culto do Evangelho. Por quê? Porque nós, espíritas, comprometidos com o nosso progresso e comprometidos também em procurar fazer alguma coisa em favor do outro, porque sabemos com Kardec que fora da caridade não há salvação, não sabemos? E a caridade
é, de acordo com a definição do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, perdão das ofensas e boa vontade com os erros dos outros. Então, a caridade não é vir aqui distribuir a sopa, nem fazer a campanha do quilo, nem dar o passe só. É benevolência para com todos, com aqueles que nos irritam no trânsito, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança. Perdão das ofensas. Ah, mas essa ofensa é muito grave. Ah, mas ele faz isso sempre. Perdão das ofensas. E perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Que era aquele número cabalístico, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. E Jesus responde: não digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Para a gente perder a conta. Não é? Porque sem o perdão não é possível a convivência pacífica com ninguém. Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós vem de uma série, né? Uma noite estrelada de reencarnações. Então, adquirimos vícios, adquirimos hábitos e cada qual vive uma experiência diferente. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. A gente quer um atendimento em que o espírito, de preferência, manifeste o nosso problema e nos dê uma solução. Esse tempo já passou. As manifestações ostensivas aconteciam na época de Kardec. Hoje, elas são raríssimas. Não foi só para Kardec. Né? Nós temos uma gama de estudiosos contemporâneos de Kardec, inclusive grandes cientistas, como Camille Flammarion foi um deles, que tem comprovações. Tem um livro, gente, chamado Materializações Luminosas, que nem tem mais em edições, ele é muito antigo, que tem a fotografia dos espíritos materializados envolto em ectoplasma. A coisa mais interessante. Hoje, a gente não tem mais essas manifestações. Por quê? Porque nós temos que desenvolver a nossa percepção, o nosso sexto sentido e, em vez de dizer que acreditamos, que também já está no passado, nós temos que dizer que sabemos. Sabemos que Deus existe, sabemos que Jesus existe, sabemos que a reencarnação é um fato, sabemos da lei de causa e efeito, sabemos da vida futura, sabemos da multiplicidade das existências, sabemos dos muitos planetas habitados na casa do meu Pai. Todos aqueles 15 princípios da doutrina, nós sabemos. Porque o Espírito de Verdade nos disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, é importante a gente gastar a nossa pestana, em vez de ficar no WhatsApp, no como é que chama aquilo? Instagram, Facebook, estudar. Pode até baixar os livros no celular, se você gosta muito de ficar no celular, porque a maioria dos livros da doutrina espírita tem PDF grátis. Eu não encontrei ainda um que não tivesse. Você pode ler no celular, o que você quiser, né? Mas instruir, nos preparar a nossa mente para o que a gente vai ver, né? Bom, teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal nas suas manifestações divinas. Queriam que Jesus se manifestasse nas reuniões. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes a força. Essas duas virtudes negativas que Emmanuel está mencionando para nós aqui, a preguiça
e a vaidade, elas são muito perigosas. Primeiro, porque a preguiça tem um disfarce muito convincente, que é: eu estou cansado, estou indisposto. Será que nós estamos cansados mesmo? Porque às vezes nós estamos cansados para determinada atividade, mas falou que é para uma festa, o cansaço desaparece. Né? Então, e ligado à nossa vaidade. Não seria uma vaidade nossa achar que os espíritos deveriam estar sempre à nossa disposição? E todos nós que já lemos Nosso Lar sabemos que a espiritualidade tem uma longa ficha de serviço. Todos têm muito o que fazer, mas eles nos assistem. Né? Todo lar que faz o culto do Evangelho no lar percebe uma diferença gigantesca na harmonia da casa, até das pessoas que se aproximam da casa. Né? Gente, outro dia, eu moro no mato, sabe? Árvores e mato mesmo, por todos os lados. Aí eu acordei com um cachorrinho latindo muito, sabe? E eu estava lá sozinha. Falei, gente, deixa eu ir lá ver, né? E aí fui. A hora que eu cheguei na porta assim, da casa, o portão fica assim lá embaixo, o mestre não desencarnei aquele dia porque não era a hora. Aí o portão abria e fechava. Abria e fechava. Aí eu pensei, bom, pode ser uma pane elétrica, né? E aí peguei o controle e fui lá e fechei o portão. Aí ele fechou. E aí veio, sabe? Não sei se vocês já viram, parece árvore com perna. Um espírito muito comprido. O portão, ele pegou o portão, fechou o portão e abriu o portão. Eu falei, meu Deus do céu, né? Nessa hora, Bezerra de Menezes, Zé Grosso, Irmã Sheila, o que vocês pensarem eu já tinha convocado, né? E aí eu me lembrei, né? Não me lembrei, não. Provavelmente o espírito protetor sopra no ouvido da gente. A senhora não tinha perna, gente, não tinha nada. Mas estava lá vendo aquilo acontecer. E aí me veio, né, a intuição, o espírito protetor me ajudando. Assim, o amor cobre a multidão de pecados. Eu falei, puxa vida. E aí, o portão abrindo e fechando, gente. O portão abrindo e fechando. Aí eu peguei a correntinha do cachorro, não sei com que perna, fui lá, amarrei o portão fechado e me aproximei daquela árvore gigantesca. E ela curvava assim, ó. E aí eu comecei a pensar, né, que ali tinha um irmão em sofrimento. Porque ele não ia me tirar da cama às 3 horas da manhã. Aliás, tudo que acontece lá em casa acontece às 3 horas da manhã. Com vocês também é assim? Depois, um dia nós vamos falar, Messi, um estudo só para falar das 3 horas da manhã. Vamos marcar. E aí gente, comecei a ver, né, a necessidade. O jeito de convencer era me apiedando, né? Eu estava com pena de mim, na verdade, mas eu tinha que demonstrar para ele um sentimento, né? E fui buscando saber da dor, por que ele estava ali, naquela forma de árvore e tal, até que ele foi ficando pequeno e tal, e aí realmente fiz a prece, estava em paz, já devia ser umas 5 da manhã, e não o vi mais, mas deixei a cordinha no portão, amarrando o portão. Né? Raramente esses fenômenos acontecem, mas acontecem como uma grande mercê de Deus para nós, para nos ajudar a fazer melhor, né? A fazer mais. Mas todos nós podemos dirigir preces a Deus para aqueles que sofrem, pelos nossos governantes, para que não falte pão para todos nós, né? Para que não falte trabalho,
para que os nossos vizinhos estejam bem, estejam harmônicos, que nós possamos fazer bom uso do nosso tempo na terra, bom uso do nosso corpo. E aí, depois, né, o dia amanheceu, mas é uma experiência inesquecível, uma das poucas que eu já tive. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Aonde está o verbo imortal de Jesus, senão na natureza, senão no olhar sofrido daquele que chora, daquele que pede? Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Aonde estamos? Em que lugar estamos situados? Estamos situados no lar? Estamos situados numa função simples. Sabe aquela parábola da moedinha da viúva, lá do gasofilácio, que Jesus estava sentado com os discípulos e todo mundo ia, doava uma boiada, doava um rebanho inteiro, doava moedas de ouro, doava terras lá no gasofilácio. E veio aquela viúva e doou uma moedinha. E Judas, né, que tinha aquele apego muito grande com o dinheiro, ficou impressionado com as doações, mas Jesus falou para ele, olha, ela foi a que doou a maior parte. E aí, o irmão X nos conta que, depois que todo mundo foi embora do templo naquele dia, entrou uma outra velhinha, ainda mais velhinha que a primeira, mais pobrezinha, mais encurvada. E ela se pôs a limpar o templo. Passou pano, varreu, espanou. E irmão X conta que Jesus reuniu novamente os seus discípulos e falou que essa que estava limpando o templo era a que tinha dado verdadeiramente a grande contribuição, porque ela não estava dando daquilo que lhe fazia falta, ela estava dando dela mesma, do tempo dela, das mãos dela. É aquela mão do bom samaritano encostando no doente, né? É aquela mão que salva, que cura. E essa mão, ela pode ser aquela que digita uma mensagem para o companheiro que não vem ao centro há tanto tempo e ninguém se lembrou de passar um recado para ele, uma mensagem para ele. Aquele parente que a gente não chama, aquela pessoa que nos ofendeu e a gente ficou com raiva. São oportunidades que a gente tem também de fazer grandes obras. E continua Emmanuel. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Todas elas são altamente significativas. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus, que é estabelecer a paz na terra. Se nós não conseguirmos pacificar a nós mesmos, a nossa agitação, a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, nós não conseguimos pacificar quem está à nossa volta. E também não conseguiremos atingir a breve tempo essa fase de regeneração para a qual o planeta Terra tem se encaminhado, né? Muitos de nós olhamos a Terra convulsionada e achamos que os tempos estão ruins, mas não. Nós estamos caminhando a largos passos para o progresso. Muitos atos de violência que eram considerados tão normais, hoje eles causam terror. Muitos pensamentos, hoje, eles já não são mais aceitos. Então, todos nós, da pátria do Evangelho, somos responsáveis por difundir a obra de Jesus. Mas difundir a obra de Jesus não é apenas pregando. Pregar o Evangelho é praticar, é exemplificar, é colocar em prática, né?
É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, todas as casas. Nós temos muitas casas espíritas em que o verdadeiro espiritismo tem sido negligenciado, a doutrina espírita, porque nós viemos do catolicismo nessa vida mesmo, ou viemos do catolicismo em vidas passadas, porque não tinha espiritismo há tanto tempo assim, não é? Então, nós temos uma tendência de transformar tudo em igrejismo. O céu, eu quero ir para o céu. Aí o espírita fala, eu quero ir para nosso lar. Né? Fala, você vai para o inferno. Não, você vai para o umbral. Né? A gente fala os santos. Não tem santo, mas tem espírito protetor. Talvez até um número maior de espírito protetor do que tinha de santo. Então, é preciso nós compreendermos o caráter científico da nossa doutrina. Não existe um céu e um inferno geográficos. São estados mentais. Nós criamos o céu ou o inferno com o nosso pensamento. Por exemplo, se nós temos uma tristeza, ou uma enfermidade, ou um abandono, ou uma carência, ou uma demissão, e nós nos apegamos a essa ideia e alimentamos essa ideia, ela vai expandindo. E ela forma as formas pensamento. As formas pensamento, ela é fácil da gente distinguir de espíritos desencarnados. Porque o espírito desencarnado é uma individualidade, é uma entidade. As formas pensamento são criações nossas. O próprio André Luiz nos conta, né, no livro A Caminho da Luz, que determinado irmão possuía no seu leito várias formas pensamento. Ele criava aqueles pensamentos de raiva, de egoísmo, de maldade, e alimentava esse pensamento. Então, o pensamento, ele é plástico, ele é material, embora seja de uma matéria muito sutil. Então, ele pode ser palpável, dependendo da fixação que a gente coloca nesse pensamento. Então, em vez de nós pensarmos naquilo que nos adoece, nos entristece, vamos pensar em dias melhores, vamos pensar em situações melhores, vamos idealizar uma condição melhor. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos somos nós, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Jesus nos disse, se quiserdes ser meus amigos, fazei o que eu vos digo. Dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede. Vesti os nus, visitai os doentes e os encarcerados. E essas pessoas, elas são colocadas na nossa vida espontaneamente. Né? Aquela pessoa que passa no sinal e que a gente está com pressa e que às vezes a gente não vê, ela é a nossa oportunidade. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. É verdade, às vezes a gente não tem mesmo, não. Eu conheci uma senhora que quando tinha promoção lá no sacolão de biscoito, de polvilho, ela comprava uma quantidade que eu ficava pensando, gente, ela vai passar mal de tanto biscoito de polvilho. Ela não consegue comer isso tudo. Se ainda fosse as broinhas da messa, mas biscoito de polvilho. Aí, constantemente eu via essa senhora lá. E um dia, por acaso, né, eu encontro com ela na rua, ela no carro e dando um pacote de biscoito no sinal. Eu falei, gente, ela se preparava para o momento em que ela ia estar no sinal. Não é? Então, era rápido, ela tinha ali do lado dela a sacola de biscoito de polvilho. Né?
Então, às vezes, ela não tinha moeda, mas ela tinha o biscoito de polvilho. Porque um questionamento que preocupa muito os espíritas é: mas será que eu vou dar dinheiro? O que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Ah, mas ele vai comprar droga, ele vai beber pinga. Nós somos tão felizes com o nosso livre-arbítrio, não somos? Por que nós precisamos controlar o livre-arbítrio do outro? A nossa função é tentar ajudar. Não é? Se nós pudermos converter esse dinheirinho em biscoito de polvilho, nós teremos ajudado muito. Mas, se não, compete agora ao anjo da guarda dele intuí-lo para que ele tome uma boa decisão e consiga fazer um bom uso daquele dinheirinho. Porque a nossa obrigação nós fizemos. E Jesus também nos ensinou. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. A mão direita é a mão da sensatez. A esquerda, não. Então, os questionamentos que são feitos são os questionamentos do desvio. Não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é com a nossa boa intenção. Quando Jesus falou assim: aquele que cobiçar a mulher do outro, ou aquele que cometer adultério pelo pensamento, já praticou o pecado, já cometeu o adultério. Ele estava nos ensinando que a nossa intenção conta muito, ela é muito importante. Então, se na hora de dar, nós estamos dando com boa intenção, o Senhor vai se encarregar de fazer o resto. Então, quando dissermos Senhor, Senhor, nos lembremos antes de fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Porque da mesma forma que Ele busca atender às nossas solicitações, como o Pai amoroso que é, como nós precisamos dEle, Ele também precisa de nós, para nós usarmos as nossas mãos e os nossos pés, para fazer aquilo que Jesus fez por nós, quando encarnado, Ele estava no meio de nós. Muito obrigada pela paciência, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Minha água, né? Agradecemos, viu, Palova? Eu tenho certeza que os corações aqui estão radiantes, assim como o meu está, e que a gente possa te ouvir muitas e muitas outras vezes, viu? Muito obrigada. Pessoal, semana que vem, o tema é passes, e quem vai falar para a gente é o Edgar Silva, daqui do Grupo Espírita Lares Unidos. Então, vou fazer a prece final para a gente encerrar com o pessoal do YouTube, e depois vem os recados, tá? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez essa oportunidade bendita que encheu nossos corações de alegria, de paz, de esperança, de boa vontade, e peço, Pai amado, mais uma vez que nós possamos levar para os nossos dias lá fora, né? Que a gente faça brilhar essa luz todos os dias com nossa família, com nossos amigos, no nosso trabalho, e que possamos aplicar os ensinamentos e principalmente a caridade. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Rosinha.